Guerra Fria. Ao término da Segunda Guerra, os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo. Porém, eles teriam que enfrentar um rival, ou seja, o segundo país mais rico do mundo, a União Soviética. A Guerra Fria é um momento muito especial da história da humanidade, no final da Segunda Grande Guerra, quando o que está em disputa não é mais o controle territorial, o controle da economia que estava em disputa na Segunda Guerra. O que começou a se discutir é o controle da ideologia da sociedade. Tanto os Estados Unidos capitalista como a União Soviética socialista tinham ideias contrárias para a reconstrução do equilíbrio mundial. Foi então que começou uma grande rivalidade entre esses dois países. Quem era melhor? Esse conflito de interesses que assustou o mundo ficou conhecido como Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos criticavam o socialismo, quanto a União Soviética criticava o capitalismo. Europa Ocidental, Canadá e Japão se aliaram aos Estados Unidos, enquanto a Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Albânia, parte da Alemanha e a China se uniram com a União Soviética. Na década de 50 e 60, houve a chamada corrida armamentista. Quem seria capaz de produzir tecnologias bélicas mais modernas, Estados Unidos ou União Soviética? Mesmo assim, esses dois países jamais se enfrentaram com armas durante a Guerra Fria, embora apoiassem guerras entre países menores, cada superpotência apoiando um dos lados rivais, como por exemplo, na Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Na tentativa de provar que o seu sistema era melhor do que o outro, cada lado fez as suas investidas. A União Soviética enviou um homem, Yuri Gagarin, ao espaço, enquanto os Estados Unidos enviaram Neil Armstrong à Lua. No final da Segunda Guerra, a Alemanha foi invadida por todos os lados, além de ter sido separada da Áustria, ficando assim dividida em dois países. Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, RFA, capitalista, Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã, RDA, governada pelos comunistas. A antiga capital Berlim, que se localizava no interior da Alemanha Oriental, também ficou dividida em dois. Berlim Oriental tornou-se a capital da RDA. Berlim Ocidental tornou-se uma ilha capitalista cercada de socialismo. A briga continuava. Os Estados Unidos resolveram ajudar Berlim Ocidental a se reerguer e para isso investiram milhões de dólares na reconstrução da cidade. Porém, enquanto Berlim Ocidental se reerguia rapidamente, Berlim Oriental não apresentava o mesmo progresso. Só que essa disputa poderia ficar restrita exclusivamente à posição espacial de cada potência, da influência de cada potência, começou a ser abalada por algumas intervenções da União Soviética e da ideologia socialista em alguns outros continentes, na África, nas Américas, com a Revolução Cubana, por exemplo, que constituiu uma possibilidade real de que houvesse uma vantagem militar de um lado ou de outro. Em Cuba, na década de 60, a União Soviética passou a querer instalar mísseis equipados com ogivas atômicas apontados para os Estados Unidos, a 100 km de distância dos Estados Unidos. Isso criou uma condição em que a temperatura foi se elevando, ficando cada dia que passa mais elevada. E no nosso caso brasileiro, de interesse para a gente, é que a intenção da ideologia socialista se espalhar pelos demais países latino-americanos fez com que os Estados Unidos apoiasse e estimulasse alguns regimes de exceção de orientação direitista, e apoiado no poder militar, de que tiveram grandes impactos na nossa história. A Revolução de 64 no Brasil, que é a tomada do Estado pelos militares, na verdade foi um evento da Guerra Fria, fortemente apoiada pela máquina de propaganda e pelo investimento dos Estados Unidos na disputa política, para evitar que o socialismo tomasse posse no Brasil. Nós tivemos aí 20 anos de regime militar, ou mais, até chegamos a quase 30 anos, de regime militar no Brasil, apoiada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E assim foi no Chile, foi na Argentina e em diversos outros países. Foi então que em 1948, Stalin, dirigente da União Soviética, ordenou que as comunicações entre a República Federal da Alemanha e Berlim Ocidental fossem cortadas. Ele achava que o isolamento facilitaria a entrada das tropas soviéticas na outra parte de Berlim.
Porém, tal iniciativa não deu certo, pois uma operação com centenas de aviões levando mantimentos da RFA para Berlim Ocidental garantiu que uma continuasse ligada à outra. O governo não teve outra escolha, a não ser aceitar a situação. Assim, Berlim Ocidental continuou a crescer e as pessoas começaram a comparar Berlim Ocidental e Berlim Oriental e viram que o capitalismo era melhor que o socialismo. Como consequência, houve uma emigração de pessoas muito qualificadas para Berlim Ocidental e, com isso, Berlim Oriental ficava abandonada. Claro que o governo da RDA se irritou e, em 1961, ordenou a construção de um muro isolando Berlim Ocidental do restante da Alemanha. Era o Muro de Berlim, que é considerado um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Na Conferência de Yalta, realizada logo após o fim da guerra, ficou estabelecida a divisão do mundo em áreas de influência, ou seja, cada parte do planeta ficaria sob o controle de uma das superpotências, e uma não deveria interferir na zona de influência da outra. A década de 50 e 60 foi marcada por momentos de tensão e intolerância, pois os dois sistemas, capitalista e socialista, eram vistos da forma mais negativa possível. Os dois países possuíam armas nucleares, porém, os dois lados estavam cientes que uma guerra naquele momento poderia destruir o mundo. Por esta razão, tentavam influenciar a humanidade, tomando o máximo de cuidado para não provocar uma guerra nuclear internacional. Com isso, a tensão diminuiu. Ao final da Segunda Guerra, como você se lembra, teve um evento muito especial que foi a explosão de uma bomba atômica, de 2 bombas atômicas. E, com a União Soviética também dominando essa mesma tecnologia, chegou-se a um impasse que militarmente não podia ser resolvido na base da disputa guerreira mesmo, né? Bomba contra bomba, bomba atômica explodida de um lado, explodida do outro, vai matar todo mundo envolvido na guerra. Então criou-se então uma denominação Guerra Fria, para um ambiente de conflito internacional entre duas grandes potências, os dois sistemas ideológicos, o capitalismo versus o socialismo, em que na verdade não havia uma disputa territorial entre exércitos, mas entre ideologias e que baseada na ameaça de usar o poder militar. Então o que aconteceu foi o seguinte: constituiu-se blocos de países alinhados com uma ou com outra corrente, né? O mundo ocidental capitaneado pelos Estados Unidos liderando o processo de reconstrução da Europa destruída, e do outro lado a União Soviética, que tinha sido aliada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, mas liderando um outro grupo de países fortemente relacionados ao leste europeu, Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, todas as repúblicas soviéticas, alinhadas com uma visão socialista, né, de uma organização econômica baseada no socialismo, que é bastante diferente do capitalismo. Ainda nos anos 60, Estados Unidos e União Soviética viveram uma época da coexistência pacífica, ou seja, fizeram a política da boa vizinhança. Na década seguinte, Nixon e o dirigente soviético Brezhnev iniciaram uma distensão mundial, assinando acordos para diminuir a corrida armamentista e selaram esse acordo com um encontro simbólico no espaço entre as naves americanas e soviéticas em 1975. Já nos anos 80, essa cordialidade foi abandonada. Com a eleição de Ronald Reagan em 1981, iniciou-se novamente o acirramento entre as superpotências. Os americanos investiram alto no setor bélico, deflagrando a chamada Guerra nas Estrelas. Quando acaba isso? Quando houve um colapso econômico nos países socialistas que não conseguiram acompanhar o poder industrial e econômico dos países do bloco capitalista, que conseguiram avançar tanto e tão rapidamente que acompanhar a disputa militar com o Ocidente levaria ao colapso desses países. Então, o que aconteceu? A abertura política soviética, que chamou Glasnost, comandada pelo Gorbachev, e que levou à transformação, à derrocada, à derrota do socialismo na Guerra Fria. Durante o segundo mandato de Reagan, 1984 a 1988, foi assinado o Tratado para a Eliminação de Armas de Médio e Curto Alcance, em 1987. Nessa época, a União Soviética estava sob o comando de Gorbachev, causando um alívio aos europeus, já que o acordo implicava a desativação de grande parte das ogivas voltadas para aquele lado. As hostilidades entre os dois países estavam quase acabando.
A Guerra Fria terminou por completo com a ruína do mundo socialista. A União Soviética estava destruída economicamente devido aos gastos com armamentos e com a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. Ela ainda está existindo, viu? A gente não pode achar que acabou. Essa disputa que está tendo hoje na Ossétia entre a Geórgia e a Rússia ainda é um evento da Guerra Fria. É a Rússia dizendo, aqui a gente manda, e os Estados Unidos dizendo, olha, nós não admitimos isso. Não acabou ainda, né? Mas a ameaça é bem menor do que ela na época.